Vamos começar o storytelling. Treinador Acácio, mas o que é storytelling? Storytelling nada mais é do que contar histórias. Sempre por trás do storytelling há uma construção de uma narrativa, como personagens, desafios, conceitos, acontecimentos e desfechos. É um mecanismo usado pelos filmes de Hollywood e também pelos melhores livros já escritos. O que aconteceu? Eles fizeram um estudo sobre os melhores filmes que já fizeram. Eles perceberam que existe uma estrutura, porque o sucesso deixa marcas. Você concorda comigo que o sucesso deixa marcas? Com isso, eles conseguiram fazer uma engenharia reversa, mapear como que faz um bom filme e com isso se tornou o chamado storytelling. Mais uma palavra aí do vocabulário americano que a gente usa. Por que não usar simplesmente contar histórias? Porque o storytelling ele tem toda uma estrutura, tem toda uma construção, não é simplesmente contar uma história. É contar uma história de uma maneira certa. E hoje vamos aprender como que você vai contar uma história com a maneira certa na sua palestra. A sua palestra precisa ter um storytelling. A sua palestra precisa ter a sua história contada da maneira correta que vai engajar o público. Já falei várias vezes que somos viciados em histórias. Histórias conectam. Se você souber essa ferramenta da maneira certa, que eu vou explicar agora mesmo, a sua palestra vai ser um sucesso. Então, papel e caneta na mão, que o circo aqui vai pegar fogo. Imagine que há milhares de anos atrás, quando você era um homem da caverna, imagine que você ficava ali na caverna com a sua mãe ficava cuidando de você e o seu pai ia caçar. Quando ele voltava com a caça, com o javali, enfim, com o bicho, sua mãe fazia a fogueira, enquanto vocês faziam o seu churrasquinho, na época, o seu churrasco primitivo, seu pai contava a história para a tribo, para a sua família, como que ele apanhou aquela presa. Mas é que tem um objetivo por causa disso. Ele precisava contar como que ele apanhou a presa para mostrar o caminho que deve ser seguido. E se você não aprendesse, se você não prestasse atenção nessa história, de como que ele fez, o que aconteceu nessa jornada, você teria sérias chances de não passar os seus genes para frente. Por esse motivo que você tinha que saber como é que, quando aparece um leão, como é que faz? Eu corro, subo na árvore, eu mato ele. Quando aparece um coelho, como é que eu faço? Seu pai, ou alguém da tribo, explicava para acelerar o seu aprendizado. E hoje os tempos são outros, mas ainda continuamos amando histórias. Eu vou ensinar essa estrutura do storytelling para você usar amanhã mesmo, hoje mesmo, na sua palestra. Principalmente hoje que vivemos no chamado de economia da atenção. Se a sua palestra não tiver uma boa história, a chance do seu público se desconectar é muito alta. Perceba que cada vez mais a nossa atenção está escassa. Por quê? Porque estamos no WhatsApp, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos assistindo TV, recebendo informação toda hora. E isso, de 2 anos para cá, aumentou muito mesmo a economia da atenção. Há 2 anos atrás, por exemplo, a minha família assistia só TV. Hoje não. Hoje, depois do meio-dia, o MacGyver é prova disso, ele também faz, porque ele costuma almoçar aqui na minha casa. A gente almoça, vai assistir alguma coisa na televisão e tá todo mundo com o celular na mão. Por quê? Só uma notícia na televisão já não basta. A gente quer mais, a gente precisa mais. E hoje, se você não tiver uma boa história na sua palestra, o que vai acontecer? O pessoal vai puxar o WhatsApp, vai fazer outra coisa e não vai se conectar na sua história. Mas se você fizer o processo certo, que eu vou ensinar agora, você vai conquistar a sua audiência e vai ser um sucesso. Ou seja, você precisa de uma boa história para se conectar e concorrer com essas mídias. Preste atenção. Existem 3 coisas que fazem a gente prestar muita atenção. Quais são? Uma, perigo de vida, sexo e verdades humanas. O que acontece? Todo seriado ele precisa ter perigo
de vida, sexo e verdades humanas. Quem assiste seriados como Game of Thrones, que é o maior e melhor seriado até agora, sabe que toda hora tem guerra, toda hora tem ação, tem morte, tem batalha, tem sexo, tem verdade humana que faz a gente se conectar. E todo mundo tem uma história única, que certamente deve ser contado em sua palestra e fazer essa história se conectar com o assunto. Falar uma experiência de vida e linkar com o assunto, porque tem a ver sim. Toda vez que contamos histórias, elas marcam. Eu tive o prazer de ter um professor chamado Jubilu, professor Jubilu. Ele é considerado hoje o melhor professor de biologia. Hoje ele já não dá mais aula no colégio, ele só dá aula online. Ele tem muitos alunos. E qual que é o diferencial dele? Para mim ele foi o melhor professor até hoje. Por quê? Porque ele contava sempre histórias. Ele pegava, por exemplo, um assunto nada a ver, que é, por exemplo, as briófitas. Olha só, eu nem sou biólogo, nem uso para minha vida, e lembro algumas coisas sobre as briófitas, porque o Jubilu contava histórias. Ele contava histórias da sua infância, eu linkava e aprendia. Por isso que ele despontou. Hoje é um grande professor, tem milhares de alunos reconhecido no Brasil inteiro. Hoje eu vou ensinar tudo que eu sei e depois da nossa última aula, a Lorena, que é uma especialista no assunto, ela vai reforçar, porque ela já dá curso em cima disso e tenho certeza que ela tem um conteúdo riquíssimo. A Lorena já foi convidada, ela aceitou e tem todo seu espaço, a gente vai dar abertura para ela fazer um excelente trabalho e acrescentar e melhorar sobre o assunto storytelling. No jogo, no treinamento gamificado, tem pelo menos 7 roteiros de storytelling. Eu recomendo que você convide, se você nunca jogou o jogo, você convide seus amigos, jogue. Aquele amigo, eu tenho certeza que você tem um amigo que você não conversa faz um tempo. Tenho certeza. Qual que é a sua missão essa semana? Chamar esse amigo para sua casa, colocar o papo em dia e jogar o jogo. Porque eu tenho certeza que a conversa vai fluir, vai ser legal, você vai aprender muito com ele e ele vai aprender muito com você. E você vai perceber que toda hora você está contando história. Então, a primeira parte da sua história, ela se chama gancho. Toda a história, ela começa com o gancho. Mas o que é o gancho? O gancho serve para aguçar a curiosidade da sua audiência. É o começo da história. É aqui que você apresenta o personagem e o local onde a história vai acontecer. Você pode iniciar com alguns gatilhos de storytelling. Gatilhos de storytelling? Sim, nós temos gatilhos de persuasão aplicado na oratória e temos gatilhos de storytelling. Quais são esses gatilhos? Preste atenção. O gancho, você pode começar com: era uma vez, você sabia, imagine que, na cidade de, e ele era assim. Ou seja, no gancho, você vai explicar como que era o personagem, aonde que ele morava, e você pode seguir esses 5 exemplos aqui para iniciar a sua história. Era uma vez, você sabia, imagine que, na cidade de, e ele era assim. Por exemplo, imagine um menino que morava na cidade dos seus sonhos. Uma cidade do interior, uma cidade simples, onde tinha vários amigos. Essa cidade se chama Canoinhas. Ele tinha um cachorro, uma autoestima muito elevada. Beleza? Para por aqui o exemplo. Próximo, vem o tema. Beleza? Tem o gancho. Agora vem o tema. O tema é aonde vamos iniciar a conversa. É aqui que você pode fazer perguntas, contar de onde veio, falar das suas origens, dos seus sonhos, dos seus desejos, falar da sua promessa e propósito. Você pode começar com alguns gatilhos. Eu tenho 4 exemplos aqui. Todos os dias, ele fazia, ele gostava de e sonhava em.
essa segunda parte você pode começar com esses 4 exemplos. Agora vou dar um exemplo pessoal. Esse menino gostava de fazer esportes, jogar bets, estar conectado com seus amigos, andar de bicicleta e fazer muitas aventuras. Perceba que o gancho tem a ver com o tema. Próximo gatilho, vem o conflito. É claro que eu estou contando aqui uma história rapidamente, apenas para mostrar o exemplo. No conflito, aqui nós vamos apresentar, nós vamos trazer uma dificuldade para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o benefício? Valorizar a solução, apresentar um problema. Lembra que eu falei que eu detestei a palestra do Roberto Justus? Eu acho ele um ótimo apresentador, mas como palestrante ele é muito ruim, sério. Por quê? Ele conta que a vida dele, ele nasceu rico, ele é rico, a família dele é rica, vai morrer rico, ninguém se conecta. Tem que ter um conflito, tem que ter verdade humana. Não adianta, ninguém tem vida perfeita, todo mundo tem história, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo que chegou em algum lugar passou pelo conflito e a nossa história também vai ter um conflito, com o objetivo de valorizar a história. Os gatilhos aqui do conflito são: o fato é que, até que um dia, foi quando, de repente, ou com isso. Por exemplo, na minha história, foi quando sua vida estava indo muito bem, até que seu cachorro fugiu de casa, seus pais se divorciaram, estavam num momento crítico na escola, tudo virou de cabeça para baixo. Beleza, pessoal? Então, o que a gente fez até agora? Fez o gancho, depois o gancho era uma vez, depois disso a gente foi para o tema, que no tema aqui você vai apresentar os seus sonhos, desejos, promessa, propósito, até então vida perfeita, até que chegamos no conflito, que eu expliquei agora. Conflito que a gente vai valorizar a solução. Mas para melhorar ainda mais a nossa história, o que a gente precisa ter? Uma piora. Então, na tensão, a tensão serve justamente para piorar o problema. O que estava ruim vai ficar pior ainda. Não é assim na nossa vida? Às vezes o negócio está ruim e piora. E piora, e aí que a gente vai valorizar ainda mais a solução. Por isso que serve a tensão, ela tem esse objetivo. Vamos intensificar o problema, piorar a situação, acrescentar obstáculos. O gatilho que você pode usar para piorar, eis que, só que ele não contava com, ou inesperadamente. O meu exemplo, para piorar, o seu cachorro nunca foi encontrado, ele foi obrigado a sair da cidade que amava, reprovou na 5ª série, seu primeiro dia de aula no colégio, já achou brigas, já colocaram apelidos, já foi taxado de rato, esquilo, começou a sofrer bullying, aquela autoestima que era inabalável, que era muito elevada, começou a cair, começou a entrar em grande declínio. Com isso, esse menino não conseguia se comunicar. Ele não fazia amigos, tinha muita dificuldade em apresentar trabalho, em falar em público, ele se retraiu, entrou num casulo e as brigas na escola continuaram aumentando. Até que chegou num ponto que, beleza? Para aí na atenção, perceba que eu piorei a situação. Antes eu falei que estava ruim e piorei. Agora, vamos para o dilema. O dilema é sempre um momento de escolha. Você vai criar um impasse que obriga uma tomada de decisão. É recomendado que você tenha 2 opções. Então, no dilema, o que você vai fazer? Vai colocar a palavra ou. Porque é assim que acontece. Exemplo, voltando à minha história. A diretora da escola ligou para sua mãe e falou: ou o Acácio muda, ou ele vai ser expulso da escola. Perceba que eu tive 2 opções. Ou eu mudava, ou eu era expulso. O dilema serve para isso. A gente começou uma história, era uma vez, contando o propósito, a coisa ficou ruim, ficou pior ainda. Agora eu tenho 2 alternativas. E aqui eu já entro na solução. A solução é o momento do insight, que às vezes é um mentor, às vezes é uma solução de fato. E agora é o momento de você começar até a vender o seu projeto. Alguns gatilhos que podem ser usados. Eis que
E então, foi assim. Então ele decidiu, e dali para frente, o meu exemplo, dali para frente, esse menino foi para o psicólogo, as coisas começaram a melhorar, mas o grande salto da sua vida foi quando, dos 14 aos 15 anos, ele começou a ler livros e fazer cursos de desenvolvimento pessoal. Inclusive, quando ele tinha 15 anos, ele pediu para o seu pai um curso de como investir na bolsa de valores. Esse foi o presente que ele pediu. E esse presente mudou o destino desse menino. Por causa de duas coisas. Uma, por causa de uma frase que foi falada naquele curso, uma frase do Warren Buffett, que é para quem não sabe, para quem não conhece, ele é o maior investidor do mundo na bolsa de valores. E tem uma frase dele que ele colocou, que ele escreveu no livro, que a boa capacidade de falar em público aumenta o seu valor de mercado em mais de 50%. Ou seja, um curso de finanças, esse menino escutou que, poxa, você precisa aprender a falar em público, você precisa aprender a se comunicar, você precisa desenvolver a oratória, que é um conselho do Warren Buffett, que ele explica, daí o professor lá explicou, porque o Warren só chegou onde chegou, porque ele conseguiu tirar essas amarras, quebrar essas crenças limitantes e ir em frente. E a outra foi uma recomendação de um livro, que o livro é Pai Rico, Pai Pobre. Alguém aqui já leu esse livro? Se alguém já leu esse livro, você deve saber que o autor fala sobre um jogo chamado Cash Flow. Esse menino foi lá e comprou esse jogo, reuniu os amigos, e quando foi jogar, foi um desastre. Foi um desastre, ninguém gostou, ninguém engajou, jogou dinheiro fora, economizou, e não foi legal, foi nem um pouco legal. Naquele dia, o menino bateu na mesa e falou: um dia eu vou fazer um jogo que desenvolva as pessoas de verdade, que as pessoas saiam melhores. Ponto na história. Opa. E aí, depois da solução, começa a moral. A moral é o momento da história que você pode explicar por que eles devem comprar a sua ideia ou o seu projeto, caso que você esteja vendendo. No meu caso, como eu não estou vendendo nada, aqui rapidamente a minha história. Na moral da história, esse menino ficou com essa ideia durante 10 anos, colocou muita energia, muito tempo, focado nos seus últimos 3 anos, fez cursos nacionais, internacionais, investiu mais de R$200 mil nesse projeto e teve muita sorte de ter uma grande heroína que acreditou, que investiu no IFalei, chegou a vender um carro, hipotecar uma casa para financiar o projeto. E em 2018, ele lançou o primeiro e patenteado treinamento de oratória gamificada do mundo. Claro que eu não lancei sozinho, lancei com uma MacGyver, mas com o objetivo de acabar com o medo de falar em público e a timidez. E descobriu que essa é a sua missão de vida. E hoje já tem mais de 1000 treinamentos vendidos, já foi case de sucesso do Conrado Adolfo. Em 3 meses de vendas, vendeu mais de R$150 mil. Está próximo de ser comprovado o maior treinamento de oratória do Brasil. Foram mais de 2.000 pessoas impactadas pelo treinamento, e tudo isso foi feito com muito amor, integridade, porque tudo que é feito com amor e integridade, uma hora dá certo se você não decidir. Contei aqui a moral da história. E depois disso vem o chamado CTA. O que é o CTA? Call to Action. Aqui é o momento que você vai dar exatamente um comando para a audiência, se você estiver vendendo alguma coisa, ou trazer uma grande reflexão, estabelecer um compromisso. O melhor de tudo, o meu exemplo, o melhor de tudo é que esse treinamento ele é acessível para todos, e nunca desista dos seus sonhos. Nunca deixe que ninguém diga que você não é capaz. Se você colocar energia, amor, propósito, o sucesso é inevitável. Muito obrigado. O que você pode fazer? Você pode ficar dando loopings. Loopings de uma hora. Falar, por exemplo,
do conflito, aí você tem um dilema, aí daqui a pouco você tem um conflito de novo, aí você intensifica esse conflito, vai para o dilema de novo, e ficar brincando com essas 8 peças do quebra-cabeça, certo? Mais algumas dicas aqui para você fazer a sua história. Valorize sempre o desafio, nunca use números e sim analogias. Em vez de falar, por exemplo, 80 mil pessoas, fale, por exemplo, dava para encher um Maracanã lotado. Não enrole ninguém, seja verdadeiro. Se você mentir na sua história, a casa vai cair. Ninguém tem tempo para enrolação ou para mentiras. E não mostre tabelas técnicas. Para valorizar ainda mais a sua história, compartilhe com muita paixão, honre o seu passado, use metáforas, analogias, perguntas e apresente um herói. Eu tenho alguns livros aqui que eu recomendo. Deixa eu pegar aqui. Eu recomendo esse livro aqui. Esse aqui que eu fiz até o curso, que é da Marta Terezo e do Fernando Palácio. Esse aqui é do Carmine Gallo. Esse também é do Carmine Gallo, que é inglês. E esse também é inglês, do Carmine Gallo, que explica o segredo das histórias e como é que tira essa estrutura. Basicamente é isso. São 8 etapas que você pode ficar brincando, que você vai colocando. E como eu já passei os gatilhos, é só colocar em ordem, escrever a sua história, contar por que você vê o mundo, colocar um problema, intensificar, colocar 2 alternativas, a solução, moral da história e o CTA. Toda a palestra deve ter um storytelling. Fácil? Não é difícil, né? É só seguir o roteiro. Só seguir o roteiro. Se você tiver com papel e caneta na mão e tivesse, talvez você tenha anotado as palavras-chave, fica melhor ainda. Se você não anotou, depois você pode rever essa live e anotar as palavras-chave, que vai facilitar e muito o seu entendimento e fazer com que a sua história fique num modelo legal, um modelo com estudo por trás. Vamos agora para o exercício prático, de 2 ou 3 minutos. Essa semana o teu desafio é o desafio 118 ao 129, certo? Estamos chegando ao fim, os desafios estão acabando e sou muito grato a cada desafio que é postado. Mais uma vez, se você não postou, poste, que vai valer a pena. Chegamos ao nosso momento coach. Vamos relaxar, parar tudo que está fazendo no momento, se integrar, entregar para o processo, respirar, dar aquela relaxada e vamos nos conectar. Para você, o que é autoimagem? Como que você se vê num palco? Como você se vê quando você grava um vídeo, quando você posta esse vídeo no grupo secreto? Como que você se vê palestrando? Como você vê a sua autoimagem? Ela é positiva, negativa ou neutra? Na maior parte do tempo, você está se elogiando? Você se aceita? Quando você vê uma gravação sua, o que você vê? Você vê essa coragem que você tem, esse potencial, essa força, essa garra que só existe em você? O que é autoestima para você? Como que você se vê? Você se vê como um vencedor? Você se vê como um brilhante orador? Você consegue se ver como um campeão? Porque você só vai demonstrar que você é um campeão a partir do momento que você se vê como um campeão.
porque o outro vê aquilo que nós vemos em nós mesmos. Como você se vê interagindo com as outras pessoas? Você se vê ajudando o próximo? Você se vê falando com amor? O que é autoconhecimento para você? O quanto você se conhece quando está falando em público? O que significa falar em público com maestria? O que você precisa fazer agora para você atingir o seu objetivo? O que você precisa fazer agora para conseguir chegar aonde você deseja? Quais são as suas qualidades nas suas apresentações? Você se considera uma pessoa focada? Você consegue viver o presente quando está falando em público? Numa escala de 0 a 10, qual é o tamanho do seu foco quando você está falando em público ou está gravando algum vídeo? Tem alguma coisa que você faz que é diferente e faz diferença na sua apresentação? Você está usando os seus pontos fortes ao seu favor? Você agradece cada apresentação que você faz, cada palestra que você termina? Você agradece o universo ou a Deus por entregar esse dom da oratória que você tem, que você está despertando ou já despertou? Qual que é a sua capacidade em se perdoar caso você tenha falhado ou errado? Quem sabe falado uma palavra do português errado, por não ter uma dicção boa, não conseguir ter um raciocínio lógico. Você se perdoa por algum erro que você cometa? Você consegue se amar e se aceitar? Porque não existe, ninguém é perfeito. Quais são as 10 coisas que você pode agradecer hoje, nesse momento, de acordo com a sua última palestra ou de acordo com o seu último vídeo? E para finalizar, em uma apresentação, em que você lembra sobre ter entregado mais do que o necessário. Quando você fala, você entrega mais do que o necessário? Você entrega um conteúdo de valor? Qual é o seu medo? Quais são as barreiras, os obstáculos que você vai encarar a partir de hoje para despertar sua melhor versão do brilhante orador? Essa é a última pergunta. Eu gostaria de compartilhar, que você compartilhasse aqui comigo essas 3 perguntas sobre o que você aprendeu hoje com essa aula, o que você melhorou com essa aula e como que você anda contribuindo com o desenvolvimento dos seus colegas. Por favor, compartilhe. Eu quero ler aqui um comentário. O que você aprendeu? Vamos lá. Quero que alguém compartilhe seu aprendizagem. A importância do storytelling. Muito bem, Antônio Jorge. Obrigado pela sua participação. Essa é a essência. O storytelling é muito importante para a nossa palestra. E agora, vamos aqui para o nosso desafio para casa. Qual que é o desafio? Over deliver. O que você vai fazer? Você vai entregar mais do que o necessário. Nessa semana, eu te desafio a tudo que você for fazer, você faça mais. Você trabalhe mais, você apresente mais, você faça mais desafios, que você aumente o tempo da sua apresentação, que você treine mais. Quero que você estique o seu elástico, entregue muito mais do que o necessário. Combinado? É um desafio muito legal.
um desafio que eu tenho certeza que vai ter resultado na tua parte pessoal, financeira, espiritual. Faça tudo a mais. Agora eu vou abrir aqui para perguntas, se ficou alguma dúvida. Opa, mais gente aqui comentou. O Júnior, obrigado Júnior por comentar. Saber como organizar o storytelling. A Lorena, aprendi mais sobre storytelling, melhorei em entender melhor. Tenho construído com comentários e assistindo todos os vídeos. Muito bem, obrigado Lorena. Obrigado Angélica, ela aprendeu a importância do storytelling. Eu fico aqui à disposição se ficou alguma dúvida ou eu posso encerrar a nossa aula de hoje. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Vou esperar aqui mais alguns segundos. Bom, se ficou alguma dúvida, eu respondo no particular. Muito obrigado, eu agradeço por você estar ao vivo, estar conectado, assistindo essa aula. Para mim é muito importante ver você aqui, compartilhando seu conhecimento, respondendo. Eu sou grato por ter você aqui no iFalei. Muito obrigado, tenham uma ótima semana. Hoje, quarta-feira, com clima de segundo, mas eu vejo você na próxima quarta. Gratidão e obrigado!